hoje nós vamos estar falando de um assunto que é extremamente importante para a minha vida e a sua vida, para a vida do cristão, que é sobre o crescimento espiritual. Com certeza, em algum momento da sua vida, você ouviu falar assim, o crente ele precisa crescer espiritualmente. E é em cima desse tema, né, o crescimento espiritual, que vai ser a nossa EBD de hoje. Então, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo na nossa lição. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema o crescimento espiritual, como foi já mencionado antes aqui, que com certeza em algum momento da sua vida você ouviu falar assim, que o crente precisa crescer espiritualmente, que ele tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus, mas muitas das vezes esses termos assim não são tão explicados, né? Espero conseguir explicar alguma coisa aqui e nós vamos estar falando hoje, né, de alguns pontos importantes que servem para esse tal crescimento espiritual que o cristão ele precisa. E para nós iniciarmos, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, e esse texto ele diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, o apóstolo Paulo, ele na carta aí à igreja de Filipo, ele menciona esse texto, né? Ele coloca esse texto que era para cada um deles, da mesma forma que obedeciam e buscavam ser obediente à palavra do Senhor, aquilo que o apóstolo era instruído pelo Espírito Santo de Deus a conduzir, né, aquele povo, na ausência dele também, que era para ser de uma forma muito melhor, muito maior, e que era para cada um buscar a salvação com temor e tremor no Senhor. Então vamos lá, queridos. Pontos assim importantes que nós devemos ver, que o crente realmente ele tem que crescer espiritualmente, né? Ninguém nasce pronto, isso aí é um ponto interessante. E também a vida espiritual ela precisa ser desenvolvida, né? Então vamos lá. Quando uma criança, um neném, ele nasce, ele não consegue se alimentar sozinho, ele precisa de que alguém o alimente, né? Então ele vai crescendo, ele primeiro só bebe coisa líquida, né? O leite materno, depois ele passa a ingerir uma comida um tanto quanto pastosa, até chegar a uma comida mais sólida. Da mesma forma, ele não sabe andar, ele começa a engatinhar, depois ele começa a andar se apoiando nas coisas, depois ele consegue andar sozinho. O cristão é da mesma forma. Ele nasce, né, ele vai desenvolvendo, ele tem certas coisas que ele não vai saber digerir, não consegue digerir, principalmente alguns assuntos acerca da palavra de Deus, mas de acordo com o que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele consegue entender coisas as quais no começo da sua caminhada cristã ele não conseguia. Então nós podemos dizer que ele chegou a uma certa maturidade espiritual, ou seja, o crescimento espiritual houve. Então, como eu falei, nós como cristãos somos da mesma forma, como o neném que não sabe de nada, não sabe falar, não sabe comer comida sólida, né? Ele só ingere coisa mais pastosa e assim vai. O cristão é assim também, ele cresce, ele nasce, né? A gente vai falar sobre a questão de nascimento, mas assim, ele nasce, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, e essa vida espiritual do cristão é como se fosse o neném. Ele vai chegar a um ponto onde que ele vai conseguir digerir as coisas, ele vai conseguir caminhar com as suas próprias pernas. Então é muito importante, principalmente o cristão novo convertido, ele caminhar na presença de Deus, tendo alguém para acompanhar. Então já aí vai uma dica,
também acerca do discipulado que está acontecendo lá na igreja toda sexta-feira às 18 horas. Todo mundo vai ali, vai aprender um pouquinho, vai começar ali a ingerir uma comida mais pastosa, né? Vai começar a conhecer a palavra de Deus, lógico ali com a instrução do nosso pastor. Então, é por isso que é importante estar participando ali do discipulado da escola dominical. Né? Então, ninguém, como eu falei, ninguém nasce pronto. Então, o cristão, ele também não nasce pronto de imediato, ele não... a pessoa que se converte, que aceita Jesus como Salvador, ela não conhece a Bíblia, ela não sabe manusear a Bíblia. Então, esse tipo de coisa precisa realmente desenvolver, que é o que fala, né, que o crente, o cristão, ele precisa desenvolver espiritualmente. Como que essa pessoa vai desenvolver espiritualmente? Quando ela começa a ter mais contato, não somente com a presença de Deus, né, a ser conduzida ali, tendo esse apoio, né, por outras pessoas, mas quando ela também começa a ler e meditar na palavra do Senhor. Então, essa maturidade espiritual, as pessoas vão alcançar com o tempo, né? Não é algo de uma hora para outra. Né? E como nós falamos aqui, ninguém nasce pronto, ou seja, você não virou crente, não aceitou Jesus, e do nada você já sabe a Bíblia de cor e salteado, você sabe todos os textos, você sabe todos os ensinamentos. Não é dessa forma. Nós vamos crescendo, desenvolvendo pouco a pouco, ok? E nós podemos... aí eu faço uma pergunta aqui, né? Uma pergunta retórica, né? Você tem crescido espiritualmente? Você tem buscado crescer espiritualmente? Você tem buscado ler a palavra de Deus? Tem buscado... Tá lá, ó, no discipulado, lá com o pastor Filó, toda sexta-feira. Você tem buscado, assistindo aqui as aulas, aqui as EBDs. Tem buscado em oração ao Senhor? Essas coisas vão fazer você desenvolver espiritualmente. Então, Cris, eu posso fazer uma comparação aqui interessante, relacionando a caminhada cristã com uma escada. Né? Para você chegar no topo, você vai ter que subir cada degrau, um de cada vez, sem pressa. Existem pessoas que conseguem pular alguns degraus, né, da escada, mas não é essa a ideia na questão espiritual. Você consegue andar de 2 em 2, né, de 3 em 3 degraus, mas não é essa a questão. Para o cristão tem que subir um degrau de cada vez. E são esses pontos aos quais nós vamos estar falando agora. Então, o primeiro degrauzinho aí da escada para o desenvolvimento espiritual seria o novo nascimento. E falando sobre o novo nascimento, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de João, capítulo 3, versículo 3, que vai dizer assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É um texto famoso, muito conhecido, então a palavra de Deus já diz claramente: em verdade te digo que se você não nascer de novo, você não vai poder ter acesso ao reino de Deus, ou seja, a casa do nosso Pai, onde que aquilo que a Bíblia diz, que por onde vamos andar em ruas de ouro, num lugar onde que não vai haver dor, não vai haver tristeza. Então, para você chegar lá, para você ter a vida eterna, você precisa passar por esse novo nascimento, né? Então, esse é um ponto aí já ao qual é um degrau para nós, cada um de nós, né? E podemos dizer que esse novo nascimento ele acontece quando a pessoa ela aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Quando ela já se torna uma nova criatura, onde todas as coisas velhas já se passaram. Né? O texto que vai falar lá de 2 Coríntios 5,17. Né? Então, eis que tudo se faz novo, né? As coisas velhas elas se passaram, elas ficaram lá para trás, foram lançadas no mar do esquecimento. Então, o primeiro degrau seria exatamente isso daí. O novo nascimento, né? Você aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Segundo ponto, o segundo degrau da nossa escada aqui do crescimento espiritual seria a conversão. Vamos ler aqui agora Isaías 55, versículos 6 e 7, que vai dizer assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse texto aí é um texto interessante, né? Então, é para deixar o perverso deixar seu caminho de lado, aqui toda maldade, aí fala que da iniquidade também, todo pecado contínuo, toda iniquidade deixa de lado, os pensamentos negativos, que é para abandonar tudo isso e voltar todo o seu coração para Deus. Então, essa é a verdadeira, né, a questão da conversão.
E converter, gente, essa questão de conversão é uma mudança de direção. Então, se você está seguindo numa direção e você se converte do seu caminho, ou seja, você muda o seu caminho, você muda a sua trajetória. Então, o segundo degrau para o crescimento espiritual seria justamente a conversão, mudar o seu caminho, mudar a trajetória, né? Mudar, podemos dizer assim, sua forma de viver, sua conduta. Se você iria em certos lugares onde que hoje não são tão agradáveis a você, né, justamente por causa da nova vida que você conquistou em Cristo Jesus, é deixar de lado aquele caminho. Se você sabe que passar por um caminho não vai te agradar, corta caminho pelo outro lado. Talvez outro caminho seja até mais cansativo, seja mais distante do objetivo onde você quer chegar, mas é fundamental para o crescimento espiritual fugir dessas coisas que vão te afastar da presença de Deus. Né? Conversão é um processo que exige perseverança, esse processo aqui de abandonar os pensamentos, abandonar toda a iniquidade, tudo aquilo que você maquinava de errado, aquilo que não, você sabe que hoje você entende que não agrada o coração de Deus, né? O desejo de praticar o pecado, esse processo de conversão aí, de abandonar isso, ele vai demorar exatamente bastante, né? E exatamente a perseverança que você tem que ter, que eu tenho que ter, para ser uma pessoa que esteja em crescimento espiritual. Também, né, aí eu paro aqui para pensar e perguntar aos irmãos, você identifica algo que é mundano dentro de você, ainda no seu coração, que você ainda não conseguiu se livrar? Consegue ver tais coisas assim e você, poxa, isso aqui realmente ainda é de quando era lá do mundão, lá de quando eu estava servindo lá Satanás, e hoje isso não deveria mais fazer parte da minha vida, mas ainda não saiu da minha vida? Você consegue identificar isso? Então, é o momento de realmente de você buscar muito mais a Deus para abandonar esse tipo de coisa, porque com certeza Deus ele vê o seu sofrimento, ele entende a luta que você vive travando aí, perseverando para caminhar nos caminhos dele, mas o pecado ainda ele é muito forte. Então, eu vejo dessa forma que temos que buscar, né, quando tem isso dentro de nós temos que buscar realmente todo o nosso coração, Senhor, pedindo para que realmente Ele tire, e eu creio que Ele vai fazer isso na minha vida e também na sua vida. O terceiro ponto ao qual nós vamos falar agora vai ser a santificação. Né? Santificação seria você viver uma busca constante, né, pela vontade de Deus, e de praticar a vontade de Deus. O texto lá que nós vamos ler para usar como referência aqui sobre santificação é o de João, capítulo 17, versículo 17, que vai dizer assim: né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Então, esse texto também ele é bem conhecido, e como eu falei aqui, né, santificação é uma busca constante pelo desejo, né, e a prática das coisas que são de Deus. Né? Santificação acontece quando o cristão ele perde o prazer pelo pecado, né? Por mais que ele ainda continue sendo pecador, mas ele perde o prazer pelo pecado e ele deseja viver em santidade, ou seja, ele deseja viver buscando as coisas de Deus, praticando as coisas de Deus. Né? Aí aqui uma dica interessante, ó, jejum, oração e leitura da palavra do Senhor são ótimos exercícios para te ajudar na santificação. E eu também vejo que ele acaba sendo vinculado com o ponto 2, que é a conversão. Então, se você se converte, se você começa a mudar seus caminhos, você vai buscar, né, estar longe do pecado. Então, esse é o processo de santificação. E você lendo a palavra de Deus, você jejuando, você orando, você vai estar realmente já totalmente, né, no caminho modificado. Você vai estar buscando estar limpo de todo pecado. Você, com o tempo, aquilo que você amava praticar, que é de errado, que não agrada o coração de Deus, você passa a ter nojo, você passa a deixar de lado, aquilo já não faz mais diferença para você. Então é justamente por causa desse processo que nós estamos falando aqui de crescimento espiritual, né? O degrauzinho do novo nascimento, o degrauzinho lá da conversão, o degrau da santificação e o último degrau que nós temos aqui seria o degrau da missão. Né? Vamos lá, todo cristão ele tem sua missão a ser realizada, né? Deus entregou uma missão para todo aquele que nele crê, né? E você e eu somos agentes aí para que essa missão seja realizada.
Vamos estar lendo o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que vai dizer assim: Ide, portanto, fazeis discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a missão já está aí, né? A missão foi dada. Essa missão ela não restringe, não é restrita somente a pastores, a evangelistas, a missionários, a diáconos, a presbíteros, ou a bispos, né? Como hoje em dia tem pessoas com essa nomenclatura, mas a missão ela foi dada para todo cristão. Ide e fazeis discípulos a todas as nações. E um texto antes, né, o versículo 18 desse mesmo texto, ele vai falar que toda autoridade foi dada a cada um, né, dos cristãos. Né? Então aí vem o texto, ide fazer discípulos a todas as nações. Então a missão que você e eu temos é justamente de ir fazer discípulo a todas as nações, falar do amor de Cristo, né? Podemos dizer, né, a missão ela é continuação, vai ser sempre a continuação dessa escada do crescimento espiritual. Também podemos dizer que todo, né, como eu falei, todo crente tem essa missão de alcançar almas, né, de levar o amor de Cristo a as pessoas, aqueles que estão perecendo, aqueles que estão padecendo. Também um ponto que nós devemos avaliar é que se o cristão ele não se preocupa com outras almas, se ele não se preocupa com a obra missionária, se ele não se preocupa com aquele que está perdido, com aquele que está se acabando, se afundando no mundo das drogas, na bebida, aquele que está se afundando no mundo da prostituição. Se o cristão ele não se preocupa com essas questões, podemos dizer que a vida espiritual dele está se estagnando, ela está parando. Por quê? Justamente um degrauzinho do que faz parte para a nossa vida, da nossa vida, seria, né, da nossa vida cristã, da nossa caminhada, do nosso crescimento espiritual, seria da missão. Então, nós temos a missão de proclamar as boas novas para aqueles que padecem, para aqueles que estão perdidos no mundo, aqueles que estão sedentos, buscando a Deus em tantas outras coisas. E você e eu, nós temos a receita, né, nós temos o caminho para que essas pessoas elas conheçam a palavra de Deus, para que elas se convertam dos maus caminhos, que elas tenham as suas vidas totalmente modificadas com sua rota, como eu falo, convertidas, né, mudadas. E você e eu somos esses agentes aí, somos os responsáveis para ministrar a palavra de Deus, levar o amor de Cristo a essas pessoas. Então, o último ponto para a nossa lição aqui, para o crescimento espiritual, seria a missão. Então, você e eu devemos sim abraçar a missão que Deus deixou para cada um de nós. Queridos, né, concluindo aqui a nossa lição, eu vou deixar aqui essa imagem aqui na frente, dessa escadinha aqui para os irmãos estarem olhando. Cada ponto desse aqui é importantíssimo para a nossa caminhada cristã. Né? Esse ponto do novo nascimento, o ponto também da conversão, o ponto da santificação e da missão. Esses pontos são extremamente para o crescimento espiritual. Eu creio que Deus ele vai continuar falando no coração dos irmãos, ele vai estar conduzindo a cada um dos irmãos acerca desses pontos aqui. E o mais importante, queridos, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de jejuar, porque o crescimento espiritual, você vai estar cheio do Espírito Santo, você tem que buscar estar cheio do Espírito Santo, e você vai estar cheio quando você jejua, quando você ora, quando você busca a face de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você cumpre a sua missão. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que possamos desempenhar nossa missão, mas também que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, subindo essa escada dia após dia, e talvez quando chegar lá no topo, olhar para trás e ver que realmente foi bom estar nessa escada, subindo essa escada, porque chegamos ao objetivo final, que é estar sempre cheio do Espírito Santo e buscando a face de Deus. Então, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos com essa aula aqui. Espero que isso tenha sido esclarecedora. Espero que seja um caminho também, que se você está andando, talvez subindo essa escada tão devagar, você dá um passo e depois você volta. Você até já deu o primeiro degrau, subiu o primeiro degrau, mas não consegue mudar seus caminhos, não consegue converter seus caminhos, você fica estagnado ali. Mas espero que com essas dicas que foram dadas aqui, com tudo que foi falado aqui,
sirva de força, de dose de ânimo para você continuar subindo a escada e alcançando aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida, né? Então vamos estar orando, vamos estar encerrando essa lição e espero que tenha sido esclarecedor para cada um dos irmãos. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, nós te rogamos por aquilo, Deus, que o Senhor tem colocado para cada um de nós como missão, que possamos alcançar pessoas, alcançar nações, alcançar, Deus, vidas, mas antes, Deus, que a transformação, a renovação venha acontecer dentro do nosso coração. Também, Senhor, nós colocamos para que possamos seguir, Deus, subindo essa escada dia após dia com força e perseverança, que possamos mudar nossos caminhos, Deus, que possamos estar buscando, estar longe daquilo que não lhe agrada, daquilo, Deus, que entristece teu coração, mas que, Senhor, dia após dia, nós possamos viver nessa persistência para estar buscando mais do Senhor, para estarmos cheios do teu Espírito, para que nós possamos estar lendo e meditando a tua palavra o tempo todo, entendendo a tua palavra, Deus, e anunciando as boas novas daqueles que carecem. Deus, se existe alguma pessoa que está assistindo essa aula, que está entristecida, que se estagnou na sua caminhada cristã, ao qual Deus desanimou por uma questão a falta de fé, talvez os problemas, Deus, continuaram vindo, mas não soube agir, não soube esperar no Senhor, mas que no nome de Jesus o Senhor esteja abrindo os olhos espirituais para que elas entendam que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, como foi falado aqui. Ninguém vai ver o reino de Deus se não for, Deus, através do Senhor, Deus, através da morte de Jesus Cristo, por conhecer Jesus Cristo. Somente Ele é o caminho que vai nos levar diante do Senhor. E, Deus, nós não podemos olhar para trás, Deus, e ver e desejar essas coisas, mas sim, Deus, seguir adiante, abandonando todo o pecado, toda a imundícia, toda a injustiça, tudo aquilo que não agrada o coração do Senhor. E se existe, Deus, alguma pessoa que está tendo dificuldade, que no nome de Jesus, que esse vídeo, essa aula, Deus, seja como um pontapé, uma dose de ânimo para que ela consiga prosseguir em frente, para que ela alcance a perfeição, para que ela alcance, Senhor, o mais alto degrau dessa escada, Deus, que é viver diante do Senhor, cumprindo a sua missão e também, Deus, vivendo de acordo com a tua vontade, Pai. Essa oração, Deus, que eu te faço, agradecendo por tudo, por mais uma semana que o Senhor tem nos dado, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, espero realmente que essa lição tenha sido agradável para você, porque foi agradável para mim. E eu creio que aquilo que eu não consegui transmitir, o Espírito Santo de Deus vai falar poderosamente ao coração dos irmãos. Então, queridos, semana que vem, nossa lição aqui nesse canal às 9h15. Compartilha esse vídeo para outras pessoas. Também já pede para o pessoal aí se inscrever no canal também e também estar assistindo as outras lições. E também sexta-feira às 18 horas, discipulado lá na igreja, algo super importante para o seu crescimento espiritual. E domingo às 18 horas, culto do louvor e adoração ao Senhor. Espero te ver por lá em todos esses dias. E um forte abraço, uma boa semana e até a próxima.